Diferente das outras obras de Khaled Hosseini, esse livro tem uma estrutura mais complexa. Enquanto O Caçador de Pipas e A Cidade do Sol seguem uma narrativa mais linear, O Silêncio das Montanhas é quase como um quebra-cabeça, onde cada capítulo apresenta um ponto de vista diferente e avança ou recua no tempo. Essa escolha narrativa dá ao leitor uma sensação de amplitude, mostrando como as decisões tomadas no passado reverberam ao longo das décadas. A história começa em 1952, no Afeganistão, com o casal de irmãos Pari e Abdullah, que são inseparáveis. No entanto, uma decisão tomada pelo pai deles, Sabor, muda o curso de suas vidas para sempre. A narrativa não segue uma linha do tempo linear e explora várias perspectivas, conectando personagens ao longo de décadas e diferentes países. A essência da história é a separação de Pari e Abdullah, mas o livro explora várias formas de afastamento físico, emocional e até cultural. Muitos personagens fazem escolhas difíceis, sacrificando seus próprios desejos pelo bem de outros. A busca de Pari por entender suas origens após descobrir já em idade muito avançada que sua mãe a adotou e mentiu para ela a vida inteira é tocante e mostra como nossas raízes influenciam quem nos tornamos. Além de Pari e Abdullah, o livro apresenta uma série de personagens que, à primeira vista, parecem desconectados, mas que acabam se entrelaçando de forma surpreendente. Tem Nabi, o tio de consideração das crianças, que trabalha para a rica e complexa poetisa Nila Vadati, a mãe adotiva de Pari. Tem também o jovem grego Marcos, cuja trajetória pessoal se conecta com o passado da família afegã de uma maneira profunda. Hosseini cria personagens cheios de camadas, cada um com sua própria dor, desejo e redenção. O livro é quase um mosaico, onde cada capítulo adiciona uma peça à história maior. Ele transporta o leitor desde as vilas do Afeganistão até as ruas de Paris, com uma riqueza de detalhes incrível. Além disso, o autor mistura o belo e o doloroso de uma forma que só ele sabe fazer. Do Afeganistão à França, dos Estados Unidos à Grécia, cada lugar traz uma nova atmosfera e enriquece a trama. Essa é uma narrativa que aborda temas como família, sacrifício, identidade e perdão. E Hosseini consegue fazer o leitor se sentir conectado aos personagens, mesmo aqueles que aparecem pouco. Sentir falta de saber o que aconteceu com a vida de alguns personagens, como Sabor, o pai de Pari e Abdullah, e a madrasta, Parvana, que também é citada antes de se casar com Sabor, e sobre as consequências que suas atitudes causaram em seu futuro. Em contrapartida, apesar de Marcos ser citado no livro como um médico que ficou na casa do pai adotivo de Pari, anos após a sua morte, ajudando os sobreviventes que permaneceram no país após o golpe de Estado, não vi a necessidade do autor dar tanto espaço para a vida pessoal dele antes de se mudar para o Afeganistão. Da mesma forma que não havia necessidade de sabermos sobre os dois primos que eram vizinhos da casa, que voltam anos depois para o Afeganistão a fim de reverem a antiga casa da família. Outro exemplo é o meio-irmão de Pari e Abdullah, sendo citado anos depois, e como ele estava com sua família. Apesar de achar que aqui ele deveria sim ser citado pelo fato de que Hosseini narra a história de vida de muitos afegãos, mas foi dado muito destaque a quem teve contato com ele já em idade avançada do que ao próprio personagem. De forma geral, acredito que ele poderia ter dado mais ênfase à própria família central de Pari e Abdullah, e não ter se perdido em tantas páginas com histórias coadjuvantes, que
que, na minha opinião, ocuparam espaço demais no livro e não fizeram sentido, já que esses personagens foram citados poucas vezes. Mas essa não deixa de ser uma história emocionante e delicada, que nos faz pensar em nossas próprias relações familiares e as pequenas decisões que moldam a vida, de um jeito que Hosseini narra tão bem em suas obras. E com toda certeza, acredito que quanto mais gente puder conhecer essa narrativa, melhor. E você, já leu o livro? Me conta nos comentários o que achou. E se ainda não leu, já aproveita e coloca na sua lista. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá!